Ela grávida nasceu os dois. Nasceu. Que cara de pau, gente. 7, 8 filhos. Esse que é o famoso parto humano, parto assim, humanizado. Com segurança do lado. Esse é pato churrascado. Que é pra Vai, Olha, faz o cachorrinho. Bate, quanta coisa cabe nessa pança, você viu? A saidinha dela no final, assim, é o máximo. Que Tipo assim, bacana. olha, eu tô sozinha Que tristeza, né? Chegar nesse nível. Mas assim, criatividade. Mas você acha que ela fez isso quantas vezes? Milhares. Eu duvido que tenha sido a primeira vez também. Eu não acredito nessas primeiras Eu vezes. acho que nunca acordei hoje, vou fazer a grávida. Ela começou E com já a vou balinha. pegar logo 9 pacotes de Você carne. começou em festa de aniversário, levando o salgadinho, Kátia. Vamos pra outra história? Ai, Kátia, esse assunto é muito importante. Essa é aqui um é alerta. triste, hein? E a gente tem uma imagem que a gente recebeu hoje, Kátia. Você vai ver uma explosão. Deixa eu ver. É assustador, ó. Tá vendo a moça lá na pia? Tô vendo, lá no ela lavou a fundão. louça, né, eu acho, ó. De repente, ó. Nossa, é uma bomba! Parece uma bomba, não parece? Gente! Olha aí. Nossa, gente. Desespero. Foi um botijão de gás que explodiu? Botijão de gás, Kátia. Meu Ali fica Senhor. embutido. Esse caso não é aqui no Brasil, foi na Indonésia, tá, gente? E lá nos países asiáticos. Aqui no Brasil a gente já teve essa época, né, Kátia? Que o botijão ficava embutido, escondidinho, Dentro né? da cozinha. Tinha um cômodozinho pra ele, às vezes. Mas você sabe que antigamente, eu lembro, a gente tem foto de uma casa que a gente morou quando eu era criança, 2 anos. Quer dizer, não há 2 anos, quando eu tinha 2 anos. O botijão era do lado do fogão. A mangueirinha plástica era encostada no fogão. Só que isso que você falou é muito interessante, Kátia, porque a gente tem uma história hoje. A família Ramos, a Miriam, Kátia, morreu. Ai, jura? Exatamente nessas condições. Na casa dela, o fogão e o botijão tava assim. Triste. Kátia, é uma tragédia que essa família passou e vive até hoje. E é um alerta que a gente vai mostrar e trazer de que todos nós podemos estar correndo riscos, porque o botijão de gás é perigoso se é usado da forma errada. É verdade. Ou se você não faz manutenção dele, né? Principalmente. Você fez aquelas matéria maravilhosa, Aquela né? grandona. Que bom, vamos ver? Vamos lá. Rodou. Janeiro de 2024, Vila Velha, na Grande Vitória. Glauber, nesse dia da explosão, você consegue descrever pra gente o tamanho, o ruído, o quão barulhento e danoso é isso? Então, foi uma explosão ensurdecedora. Explosão muito forte. Como a gente morava perto de um aeroclube, na minha cabeça uma aeronave tinha caído em cima da casa. Glauber estava enganado. Enquanto o CENIPA registrou 386 acidentes aéreos entre janeiro de 2021 e julho de 2023 em todo o Brasil, São Paulo apontou mais de 2.000 acidentes com botijão de gás só no ano passado. O recipiente utilizado na cozinha da família Ramos explodiu e destruiu todo o imóvel. Parece guerra, Para vocês terem ideia, assim, teve 8 casas ao redor da nossa lá que foram afetadas. Olha, 8 casas. Teve janelas estilhaçadas, teve forro de PVC das outras casas que caíram, a vizinha que desabou também. A explosão não foi tão forte, mas tão forte que os 4 muros do terreno caíram. O meu carro deu perda total, o portão, que era um portão de chapa de aço, foi parado do outro lado da rua. Foi uma explosão muito forte mesmo. Acidentes domésticos como esse são mais comuns do que cogitamos. Você consegue lembrar pra gente um pouquinho daquele dia, como tudo aconteceu? Eu cheguei em casa por volta de 7 ou 8 horas da noite. Eu dei um beijo na minha esposa, porque ela me mostrou alguma coisa lá em casa. E aí nós sentamos na sala para ver televisão. Eu estava muito cansado, por volta de 9h30, 10 horas eu deitei para dormir. Foi por volta de 6 horas da manhã, eu estava meio sonolento na cama, houve a explosão, eu fui pelos ares e começou a cair muita coisa em cima da gente. No começo foi uma confusão muito grande até entender o que estava acontecendo. Ele fala da Miriam, com quem viveu a relação dos sonhos de todo casal e que planejavam passar a vida juntos. Eu cuidava da minha esposa em todos os detalhes, né? E ela respondia a essa altura, cuidando de mim, da minha família. E foram aí 20 anos maravilhosos.
O engenheiro civil e a sua esposa tiveram 2 filhas. A família ainda celebrava a conquista do novo lar. E ela estava toda feliz, né? Porque a gente tinha acabado de mudar para aquele imóvel, estava terminando a adequação dele, se organizando ali, né? E o que aconteceu ali foi muito trágico para mim, para minhas filhas, principalmente para minha esposa que perdeu a sua vida. O que eu tento nesse momento é ser forte e tentar seguir a vida, né? Tentar buscar as lições aprendidas, né? Para aquele caso ali em si, para que possamos ali não sofrer mais nenhum dano ou até mesmo ajudar outras pessoas, né? Por incrível que pareça, uns 90 dias depois eu estava na casa de um cliente, eu estava explicando ao cliente lá uma questão elétrica da casa dele e eu senti o cheiro de gás. Corri, eu puxei o fogão dele, tinha acontecido exatamente o que eu acredito que aconteceu lá em casa. Livramento da família, né? Ainda não se sabe o que pode ter causado um acidente dessa proporção. Será que o fogão foi acionado? Precisa ter fogo para iniciar uma explosão? Mito ou verdade? Mito. Não precisa ter fogo para iniciar uma explosão. Se tiver um equipamento energizado com contato com outro metal ou até mesmo uma energia estática, dependendo da quantidade, é o suficiente para desencadear um processo de faísca e aí iniciar uma explosão. Veja como uma faísca pode detonar tudo e ser fatal. Esse dispositivo aqui está simulando que é um fogão que não foi corretamente aterrado. E ao contato com o bombril, gerou a faísca. Se tivesse um vazamento de gás, essa faíscazinha seria o suficiente para iniciar um processo de explosão. Mesmo diante do pesadelo, Glauber agiu rápido. Eu já saí, né, tinha muita coisa em cima de mim, não lembro o que era, eu sei que eu fiz uma força muito grande para tirar os escombros que estavam em cima de mim, né? A minha filhinha de 2 anos estava deitada na cama comigo, do meu lado, eu lembro que ela gritou, na mesma hora eu tentei proteger ela e saí do meio dos escombros e tirei ela dos escombros, né? Aí uma pessoa que chegou na hora, ela gritou, me dá neném aqui. Eu só estendi o braço para essa pessoa, entreguei a pessoa, neném para essa pessoa. Logo depois eu vi minha esposa gritando, me gritando. Então, quando eu vi ela, ela falou, Glauber, te amo. Aí tiramos ela do meio dos escombros e levei lá pro lado de fora, né, para esperar a ambulância. Olha isso. O desespero de um pai. Ele conseguiu socorrer imediatamente a esposa e a filha caçula, mas achou que tinha perdido a mais velha. A parede da cozinha fazia divisão com a parede do quarto dela. Eu lembro que eu tava sangrando muito minha cabeça, porque eu tive um corte muito grande na cabeça, né? E eu comecei a revirar os escombros, só achava pedaço da cama dela, e pedaço. Eu falei, meu Deus, vou achar minha filha, só os pedaços da minha filha aqui. Eu tirava pedra, tirava pedaço de parede, e jogava pro lado e tentava procurar ela. Eu não achei ela no quarto dela, eu comecei a gritar o nomezinho dela. Comecei a gritar, e ela falou, papai, tô aqui. Que sorte. Como meu quarto era climatizado, né, naquela noite, ela deitou no cantinho da minha cama, no chão, no colchãozinho. E aí, na hora da explosão, a porta do guarda-roupa caiu e ficou escorado na cama e no chão. Foi o que a protegeu, né? Nossa. Que aí durou a morte. O alívio e a dádiva de praticamente vivenciar um milagre. E aí, logo depois o corpo do bombeiro chegou, o SAMU chegou e a gente começou a planejar lá como ia fazer para retirá-la, né? E aí um pessoal do corpo do bombeiro, na minha cabeça ela tava com a perna presa debaixo de alguma parede daquela, mas aí, como ela era muito magrinha, né? O rapaz do corpo do bombeiro conseguiu tirar ela do meio dos escombros ali. Foi quando a gente foi pro hospital para todos serem né? tratados, né? E em seguida, sofrer a inconcebível perda de sua companheira de 2 décadas. Imaginava que eu viria me expulsar, porque a gente chegou a se falar, trocar poucas palavras, né? No momento do acidente ali, mas eu achava que ela fosse retornar para casa com vida. A partir dali você não viu mais a sua esposa com vida? Então, ela ficou 2 dias internada no hospital, só que eu cheguei lá, ela estava muito enfaixada, ela estava em coma induzido. E aí, quando foi na madrugada do terceiro dia, o médico ligou pedindo para levar a documentação. E aí foi que eu imaginei que ela tivesse vindo a óbito. Para maior segurança, o ideal é manter a botija na área externa da residência. Mas esse era um momento atípico na casa.
esse botijão ele ficava do lado de fora na área de serviço. Eu tinha feito uma tubulação para levar esse gás até a cozinha, porque eu precisava de espaço para montar o armário, né? Então eu trouxe tubulado até a cozinha, né? É muito comum isso, né? A gente travar essa tubulação com presilhas, né? Com braçadeiras. Eu acredito que uma daquelas braçadeiras soltaram e aí descarregou todo o gás dentro da cozinha. A especialista em gás nos mostra como identificar o vazamento através de um teste simples. O teste bolha ele deve ser feito com a solução diluída de água, detergente e com o auxílio da esponja para verificar se haverá a formação de bolhas caso exista vazamento. Ele deve ser feito em toda a extensão da mangueira, não apenas no ponto de contato do botijão com o regulador e aqui do regulador com a mangueira. Tem que ser testado toda a mangueira para verificar se no corpo da mangueira tem vazamento e também no fundo do fogão, na conexão da mangueira com o botijão. E se ainda assim você fez o teste bolha e não achou nenhum vazamento de gás, mas continua sentindo o cheiro de gás, chama um especialista porque o vazamento pode ser no próprio equipamento. Fogão também apresenta vazamento. Meu pai, Vazamento. Olha lá a bolha. A ausência materna automaticamente gerou muitas mudanças na rotina do engenheiro e das suas filhas. Entre exercer todas as funções sozinho, os cuidados também são redobrados. Você disse que traz a lição e tenta aprimorar mais. Que tipo de mudança você fez no teu dia a dia quando o assunto é gás, instalação, essas coisas? Todo dia 25 de janeiro a gente está vivendo uma nova vida, né? Assim, minha esposa, assim, ela cuidava de todas as coisas. Eu mantinha a infraestrutura para ela e ela era a guardiã do lar. E hoje eu não tenho ela aqui e eu passo, eu cozinho, eu cuido das minhas meninas, eu troco fralda, eu limpo casa, eu mando o menino para a escola, ainda dou conta de trabalho. E eu estou aprimorando ao máximo, né? Tudo que eu acho, né, que aconteceu ali de falha, para que isso não volte a acontecer. Então tem uma série de mudanças que a gente fez. Eu até tentei comprar um fogão elétrico, mas eu não encontro um fogão elétrico de 4 bocas ou de 5 bocas, só de 2 bocas. Então não foi possível. E além disso, né, toda vez que a gente termina de cozinhar, eu acho que é o principal, a gente vai lá e desliga o pique do gás. Você fecha o gás? Se houver um pouco, a gente fecha. Não só eu, né? Engraçado que meu tio falou, cara, eu botei um detector de gás na minha casa. A frequência desse tipo de acidente doméstico levanta uma importante questão. Instalar gás encanado é mais seguro que utilizar o botijão de gás? Mito ou verdade? Verdade. O gás encanado, ele traz uma segurança maior porque não precisa de armazenamento de gás na propriedade. Porém, o botijão de gás ele também pode ser transportado se for feita uma tubulação de gás. E todas as, tanto o gás canalizado quanto o gás GLP levado com canalização, ele precisa também estar de acordo com as recomendações e feito todas as verificações, tubulação correta e os reguladores devidamente instalados. O botijão de gás ele é composto por 13 quilos de gás dentro dele e esses 13 quilos de gás ele é armazenado 85% na forma líquida e o restante, os 15%, em forma de vapor, que é o que a gente consome quando acende a boca do fogão. Por isso também ele é chamado de P3. É muito importante fazer algumas verificações no momento da compra para garantir que você vai estar comprando o botijão correto e não um botijão clandestino. O que você deve verificar é se no corpo do botijão ele tem a marca em alto relevo, se ele vai vir com a etiqueta ou lacre de segurança e nesse lacre vai estar com as informações de telefone da distribuidora, se vai ter validade, se vai ter o lote de fabricação. Tudo isso vai te dar uma segurança a mais e fazer com que você minimize os riscos de acidente. E para você verificar qual é a validade do regulador que tem na sua residência, basta você olhar no regulador que ele vai ter essa informação no corpo. É algo simples que você pode fazer agora mesmo.
Muitos incidentes também podem ocorrer na tentativa de economizar. Um hábito adotado por alguns é colocar o botijão de gás deitado para render mais. Isso é mito ou é verdade? Mito. Inclusive, é muito perigoso. O botijão ele foi projetado para ser utilizado verticalmente. A gente viu que ele é composto por fase líquida e fase gasosa. Então, quando a gente deita o botijão de gás, a válvulazinha pode permitir que passe líquido e o regulador, que também foi projetado para receber vapor, nesse momento que o líquido entrar no regulador, ele vai procurar se expandir o máximo possível e isso gera um alto potencial de explosão. Então, nunca utilize o botijão deitado, nem quando ele estiver já na fase final. Diante de tantas perdas, Glauber ainda busca se recuperar do trauma. Você falou das casas que ficaram abaladas, a sua própria casa, a questão material, como é que funciona isso? A Defesa Civil interdita os imóveis, é feita uma avaliação, como é que continua? Então, a minha casa não sobrou nada, absolutamente nada, nem muro, nada. Se você vai lá, tem um terreno lá, baldio. Né? Os vizinhos, a Defesa Civil interditou, mas como a gente teve uma ruptura muito grande, eu sinceramente ainda não tive capacidade emocional para ir atrás dessas coisas, né? Ir no corpo bombeiro, pegar o laudo. Eu tive uma prévia do laudo, mas o laudo ainda estava inconcluso. Mas a Defesa Civil deu uma assistência muito legal a todos que foram afetados ali. Eu já vi uma explosão dessa, você derrubar a parede de uma casa, né? As pessoas se queimarem, mas uma explosão naquela dimensão ali, sinceramente, eu nunca vi. A dor deixada pela tragédia, que marca sua grande história de amor bem vivido. Você falou do falecimento da sua esposa 2 dias depois. Ela ficou com o corpo muito queimado, ela não resistiu a essas queimaduras, foi isso? Então, a minha esposa, eu não sei se ela acendeu a luz, eu não sei se ela ligou o fogão. O fato é que ela ficou envolvida numa bola de fogo. Ela teve 90% do corpo dela queimado. A minha filha, que estava no nosso quarto, né, estava deitada no chão, ela teve a perna, uma queimadura muito forte na perna, que a gente levou quase 90 dias tratando para poder cicatrizar. Então, assim, a minha esposa, eu acho que o maior dano que ela teve, se bem que eu tirei muito escombro de cima dela, né? Eu tirava um pedaço de laje e parede de cima dela. Então, o que eu acho que mais causou dano nela é que ela ficou envolvida nessa bola de fogo na hora que começou o incêndio ali, né? Foi o que mais trouxe danos e que contribuiu aí para ela não resistir aos ferimentos. Quando eu fui visitá-la no hospital, ela só estava com o rosto sem enfaixado. O restante do corpo estava 100% enfaixado. A gente tenta passar o máximo de força possível para as pessoas. Claro que nos momentos à noite são os piores momentos que eu tenho. Né? A minha esposa era maravilhosa, a gente se completava em tudo. Quando eu vejo as minhas meninas, eu tenho a minha menina de 2 aninhos, ela chega pertinho de mim, me abraça. Ela fala, papai e mamãe. Eu falo, olha filha, não tem mais amor, só tem um papai e serve. Ela serve, ela me abraça, me beija, me coloca ela pra dormir. Mas o momento mais difícil para mim é os momentos que eu tô sozinho, né? No momento de completa solidão ali, as minhas meninas estão dormindo, no momento que eu começo a refletir. Às vezes de madrugada eu acordo no meio da explosão, começo a sonhar e no meio do sonho vem a explosão, mas os momentos mais difíceis mesmo são de noite mesmo, quando tá todo mundo dormindo, eu fico refletindo tudo que aconteceu. Obrigado. Glauber, muito obrigado por ter falado com a gente, que Deus te conforte de alguma forma, que essa dor diminua, né? Passar não vai, mas que ela se amenize com o tempo e que você consiga cuidar da tua família, tá? Obrigado. Ele vai seguir sim, cuidando das meninas e elas vão sair mais fortes lá na frente.
consigo. Obrigado e parabéns pelo homem e pai que você é, tá? Valeu, um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Embora não tenha sido um frio tão intenso, das pessoas tentando se aquecer nos cômodos, principalmente quem mora... Gente, como tem acidentes domésticos com gás. Olha, daqui a pouco a gente começa numa fase mais fria do ano. E uma coisa, enquanto eu assistia essa explosão que eu lembrava, era de quantos acidentes a gente teve no passado. Embora não tenha sido um frio tão intenso, das pessoas tentando se aquecer nos cômodos, principalmente quem mora numa condição menos favorecida, colocando carvão dentro do quarto. E, gente, a gente até comentava aqui. É claro que pra gente falar que as pessoas têm que ter em casa um aparelhinho que detecta vazamento de gás ou gás carbônico, é fácil, né? Porque a pessoa vai ter que deixar de comer para ter esses aparelhinhos. É difícil pagar o gás, né? É difícil pagar qualquer coisa com esse salário mínimo de fome. Mas o gás de cozinha, ele tem cheiro, porque o gás tradicional, ele não tem cheiro. O gás de cozinha tem porque eles colocam, acho que é enxofre, né? Pra ficar com cheiro, porque o gás, por exemplo, o gás que a gente vê de uma tubulação de cano direto, ele não tem cheiro. Então se coloca pra gente perceber. Mas quando ele vai soltando aos pouquinhos, ele vai contaminando a gente. Tem gente que desmaia sem perceber que foi na verdade, intoxicado pelo gás. O mesmo acontece com lareira. Ou então, como eu disse, às vezes vai pra uma pousada. São várias as pousadas que tem lareiras. Eu adoro lareira. Mas a gente tem que sempre fazer um teste. Eu e o Rô, a gente sempre faz quando a gente vai em alguma pousada que tem lareira e a gente acende a lareira. Pra ver se a fumaça está retornando. Porque às vezes ela não sai totalmente pela lareira, pela chaminé, e ela retorna. Quando retorna, vai acumulando gás carbônico e intoxica a gente desmaia e morre, sem perceber que morreu. Então não é só a explosão que mata a gente. Claro que a explosão é terrível, mas tem muita gente que morre. Foi o Portiolli ou foi o Rodrigo Faro que estava numa... Lembra que ele tinha alugado uma casa para ele e a família? Você lembra quem era? E ele percebeu um vazamento de gás. E eles saíram da casa a tempo, porque eles já estavam ficando tudo meio enjoados, meio tontos, zonzos. Faz uns 2, 3 anos, se eu não me engano. Eu não lembro qual deles foi. Mas era isso, né? Foi o Portiolli ou... Você não viu? Esse perigo silencioso, né, Kátia? Você vai à noite, só acho que se percebe, quem consegue perceber se salva. Mas tem gente que deita, né, Kátia, vai dormir e não acorda. Ano passado não teve um casal que morreu numa pousada? Quer dizer, eles deitaram pra dormir, tava friozinho gostoso, o cheiro de lareira eu adoro. E morreu. Teve uma família no Chile, né? Que tinha alugado uma casa. Eu lembro de uma outra família que se salvou, porque os passarinhos que ficavam na área de serviço morreram. Sim, e aí eles desmaiaram. O que aconteceu? Aconteceu e foram investigados, estava vazando gás já há semanas, né? Então, gente, por favor, tome cuidado. Eu sei que a gente, quanto mais a gente... Foi o Portiolli, né? Foi o Portiolli que tinha alugado uma casa. E que a casa estava toda certinha, mas estava com um pequeno vazamento de gás e eles não perceberam. Perceberam porque começaram todos a ficar meio enjoados. Era nos Estados Unidos até a casa. Começaram a ficar enjoados, falavam, vamos sair, não sei o que a gente tem aqui dentro. Saiu, e aí perceberam que era vazamento de gás. Terrível, né? Um beijo pro Glauber, nossos sentimentos, viu? Pra Shirley e pra Carol Cordeiro também, nossa roteirista, nossa produtora. Obrigado. Foram fantásticos, todos vocês. Obrigado. Agora, gente, Cauã Raymond, mas que